Pronto, agora sim. Tudo bem? Opa! Tô bem, professor? Prazer, viu? Rever, nós conversamos já uma vez, não foi? Ou impressão minha? Não, né? Não. Não, tá certo, tá Primeira, certo. eu assisti algumas aulas suas pelo YouTube, mas contato direto, primeira vez. Que legal, prazer em conhecê-lo. Mais que um professor, ganhou um amigo aqui, viu? Que precisar, estou à disposição para te ajudar sempre aqui, viu? Perfeito. Como tá as coisas aí? A saúde? Eu falo, a saúde Ah, hoje é saúde essencial. tá boa. Eu, Saúde tá você boa. sabe, Eduardo, que eu demorei muito para aprender isso, né? Eu sempre dei aula à noite, todo dia, todo sábado dar aula em algum lugar. Fiz muitas amizades, conheci muita gente. Acho que colhi os frutos, né, disso, mas fiquei longe da família, rapaz. Fiquei longe dos filhos, não fazia consultas médicas, até que aconteceu o pior, tive um infarto, né? Então, o que eu aprendi com tudo isso? Tem que ter um meio termo, Eduardo. Tem que ter. Não adianta você querer só fazer patrimônio, só querer trabalhar. Claro que tu não quer ser bem sucedido, né? Na profissão, seja qual for. Mas se você se deixar de lado, você não vai curtir isso, né? Então tem que aprender. Demora para aprender, viu? Aprendi forçado, Eduardo. Espero que E você aqui eu moro, eu sou de Olímpia, né? Não sei se o professor conheço. conhece. Eu não fui, mas tem um parque aquático aí, não é? Tá convidado para vir para cá. A gente tem uma pousada aqui, meu pai tem que é até o assunto nosso aqui, um hotel aqui, uma pousada, tá convidado para vir para cá conhecer o clube. Vou Hotel sim, Termas, vou Termas sim. do Termas, né? Laranjais. Já ouvi falar. Já ouvi falar porque tem uns parentes que moram em São José do Rio Preto e eles vão, né? Então, legal, legal. Vou nessa pausada assim, vou conhecer, vou levar a família aí, hein? Nós vamos tomar café É juntos, legal pra bater caramba. papo. Ô, professor, eu até mandei alguns documentos, algumas. Eu vi. Eu mandei a notificação que eu recebi, só para resumir, trata-se de um estacionamento nosso assim, né, que a gente vai tentar pleitear do meu pai, junto a essa pousada. Ele fica a uns 50 metros do nosso hotel. Eu vi. Até Certo? demorei uns minutinhos para entrar, porque eu tenho uma mania de imprimir tudo. Né? Eu não consigo perder a mania de imprimir para ler. Eu também. E não sei se o amigo faz isso também, aquela mania feia do dedo, né? Dá uma lambida no dedo, mania. Mas não tem jeito, né? Eu adoro papel até hoje. O professor, aí, não sei se deu para você entender já alguma coisa. A gente tem um hotel, esse estacionamento é de propriedade do senhor Adílio Abrão, que já faleceu em 2004. E na época, né, quando o meu pai morava em São José do Rio Preto, ele veio para Olímpia junto com administrar o hotel com a minha avó em 1989. E o meu pai já falava, eu preciso do estacionamento, preciso do estacionamento. E o seu Adílio Abrão morou desde 1967 no nosso hotel. Morou. Né? Nossa. Morou. Né? Ele tinha grande amizade com minha avó e com o meu avô. Certo? Então, ele morou desde 1967 até ele falecer. Com hospedagem, comida, ele almoçava com a minha avó, fazia tudo. Eles não tinham relação entre homem e mulher, era realmente relação de amizade. O meu avô foi falecer em 89 e ele continuou lá. Aí o meu pai morava em Rio Preto, veio administrar o hotel. Até 1989, o seu Adílio pagava as diárias. Quando meu pai veio morar em Olímpia, administrar o hotel, não pagou mais nada. Então, desde 1989 até ele falecer, ele não pagava o hotel, comida, absolutamente nada. Era uma permuta. Na prática era uma permuta, ó. Você usa aqui, mas eu também moro aí e não pago nada. Mais ou menos isso, não é? Mais ou menos isso. E ele não teve filhos, não teve esposa, então ele tinha o meu pai realmente como filho. Família, né? Era família, né? Família. Aí, né, nesse meio de tempo, meu pai falando que precisava de um estacionamento, mas nunca pediu absolutamente nada para ele, nada. Ele deu uns dois, foi em 1990, eu até imprimi aqui, 96 ele adquiriu esse terreno, que tinha uma casinha bem pequenininha. Em 96. E qual que é o tamanho desse terreno? É grande? 300 metros. 300 metros quadrados. É o estacionamento,
Mas um terreno desse já dá para trabalhar com 20 vagas aí, né? Não é? Mais ou menos dá. Aí ele pegou, falou assim, Paulo, meu pai chama Paulo, né? Falou, Paulo, tá aqui, é seu, faça o que você quiser. Meu pai falou, não, faça o que você quiser, tá aqui. Meu pai demoliu essa casa e construiu, tá, né? A benfeitoria construiu esse estacionamento. O que o meu pai conseguiu, que eu tenho, um alvará da prefeitura em 98. Foi mais ou menos isso. E quando ele o termo correto, quando a gente passa a posse, é ceder. Mas vamos falar de doação. Ele fez alguma coisa formal? Ele formalizou ou não? Imagino que não, né? Não, né? Ele fez de boca, ó, pode usar, é seu, mas não formalizou, né? Só que, o que acontece? Que ele, na verdade, ele não quis doar, né, esse estacionamento. Ele doou um apartamento que meu pai mora, em vida. Ele doou. E eu não sei se eles vão usar isso como tese de alguma coisa. Falou, se ele quisesse ter te doado, por que ele doou só o apartamento? Que é onde a gente mora. Onde a gente mora não, onde meu pai mora hoje, até hoje. Ele, em vida, ele falou, Paulinho, eu quero te dar esse apartamento. Só que do estacionamento ele nunca falou absolutamente nada. Do apartamento, ele chegou a fazer alguma escritura pública de doação, alguma coisa assim? Fez? Doação. Legal. Então, doação, hoje o apartamento... Tá em nome do meu pai. Legal. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tô aqui para te ajudar. E eu tô fazendo o advogado do diabo aqui, né? Então, isso poderia ser usado contra seu pai se fosse de boca. Mas não, ocorreu uma doação formal. Uma coisa, a situação desse terreno é outra. Legal, fiquei feliz. Que bom, notícia boa. Aí eu até coloquei, eu fiz uma contra-notificação, só que eu não mandei para eles. Eu até mandei para vocês, só que eu ainda não mandei, não sei se tá bom, se vale a pena. Eu conversei com outro amigo, ele falou, acho que não vale a pena você mandar essa contra-notificação. Eu vi. Mais ou menos, eu só mostrei para eles o valor que daria, né? Por exemplo, considerando que o Adib ficou no hotel, daria mais de R$1 milhão, né? Mais de R$1 milhão. Então, passaria o valor do prédio que meu pai mora e passaria o valor do estacionamento. Mas eu não sei se vale a pena a gente entrar neste... Com muito carinho e muita propriedade, viu? Não manda não. Não manda mesmo. Tá. Sabe por quê? Porque eles estão jogando no escuro. Se você mandar essa contra-notificação, eles vão entender a linha de raciocínio sua. Isso não é legal. Não é legal porque vai te atrapalhar no âmbito judicial. Nesse caso, com base no que o amigo mandou, o que eu faria? Eu faria de forma urgente uso capião. Então eu faria. Distribuiria uma ação de uso capião extraordinária. O nosso uso capião seria pautado no 1238 e o enunciado 492. Nós não temos muito tempo para ficar procurando documento, a gente não tem esse tempo. Então, faz o uso capião e pede prazo suplementar. Antes dos fatos, dá para abrir uma preliminar e falar, excelência, esse uso capião é uma questão de urgência para evitar fraude, dor de cabeça futura, alegações levianas. Então eu quero prazo de 30 dias para poder juntar os documentos com calma. Mas já faz o protocolo desse uso capião. E por que eu falo isso com muito carinho? Antes deles entrar com uma integração de posse. Vamos fazer. Porque mas isso que eu estava pensando também, eu não posso alegar na minha defesa o uso capião para eu evitar as custas. Não. Que realmente vai ser na verdade, tem pessoas, né, advogadas, que seguem um raciocínio mais ou menos assim, vou fazer uso capião na defesa. Tá errado. Porque o uso capião é uma ação declaratória. Você pode usar o uso capião em defesa e deve, conforme a súmula 237 do Supremo, mas você usa ele na contestação, não fazer ele na contestação, você menciona ele na contestação. É assim que nós usamos os capião em matéria de defesa. Porque não é numa reconvenção. O judiciário é tão ruim, tão fraco, que tem julgados por aí que um juiz na reconvenção, mas são julgados errados, o juiz, a juíza, o assessor comeu bola. Se pesquisar a jurisprudência real, você vai ver que não se faz uso capião em reconvenção. Não existe isso. Por quê? Porque reconvenção é um contra-ataque. O uso capião não é litigioso. É uma ação declaratória que pode se tornar litigiosa, entendeu? Perfeito, legal.
Então, nesse caso, Outra dúvida. Eduardo, faz a distribuição da ação, o doutor faz a distribuição da ação extraordinária, 1238 do Código Civil, dá para usar o parágrafo único, dá para usar o enunciado 492 da quinta jornada de direito civil, e não deixa de usar, doutor, não deixa de usar a súmula 237 do Supremo. Súmula 237 do Supremo. Por quê? Olha que legal. Você está usando os campeão para regularizar, mas você está usando os campeão como escudo protetor, um guarda-chuva. Ou seja, a hora que vir a bomba que é a integração, vai ser difícil eles arrancarem de vocês. Por quê? Vocês vão alegar o próprio uso campeão em matéria de defesa, vão alegar todas as benfeitorias feitas, né? E vão alegar que na época houve o quê? Uma permuta. Houve uma compra e venda. Eu fico com esse terreno para fazer o estacionamento. É isso que outra dúvida. Eu não uso doação verbal, eu uso uma permuta. Permuta. Permuta, melhor. Porque é a história real, né? O apartamento sim foi doado pela amizade, né? Mas esse terreno não, foi uma troca, ó. Você fica com esse terreno, você está precisando, e eu moro no hotel, né? Então, eu não sei, né? Hoje a gente tem muito o digital. Naquela época eu não sei como o seu pai fez isso, mas deve ter livros, um prontuário, alguma coisa tem, não tem? Tem, a gente né? consegue puxar. Legal, ótimo. Fora provas testemunhais, se precisar, eu tenho. A família sabe, né? Sabe. Que foi indo para sobrinhos, e aí eles não aí vai, né? Não vou dar de mão beijada, né? E outra coisa, talvez a intenção deles, eu falo porque é a realidade, às vezes é forçar um acordo. Ó, me dá 200 mil reais. Eu já tive algumas conversas com os familiares. Aí eu falo, como que vocês querem fazer um acordo? Eu falo, olha que os números. Não bate, o senhor Adib, vocês sabem, ele ficou 37, ele passa de 1 milhão de reais, se a gente for considerar. Aí você fala, mas não sei o que lá, ele poderia ter doado, então eles ficam falando isso, né? Por que ele não doou, então, na época que estava vivo? Essa estratégia nossa é a estratégia perfeita. Faz uso campeão, pede prazo suplementar, a bomba vai vir. Eles estão acreditando muito que vocês vão ficar com medo, com receio, e vão acabar caindo na deles, que é um acordo. Só que distribuir a ação dos campeões antes vai broxar, né? Vou usar um termo bem, vai broxar no sentido deles, peraí, vai cair a ficha deles que eles podem não receber nada, né? Então, ou vai facilitar um acordo num valor menor, e vocês também, nesse caso, não são obrigados a fazer acordo, porque a situação real é essa. Nesse uso campeão, doutor, coloca lá, da origem da posse. Aí deixa claro que a origem da posse ocorreu em virtude de uma permuta, onde o pagamento foi feito através da hospedagem no hotel, com alimentação, né? E aí traz esse material, algumas coisas. Não precisa trazer. Posso falar, né? Pode sim. Pode falar com segurança, viu? É importante também explicar nesse uso campeão que o uso campeão pode ser feito para moradia, alguém que mora, tem a posse direta, ou tem a comércio. Por quê? Você pega um juiz, uma juíza fraca, você pega um juiz de uma cidade interior, aquele juiz sem noção, e tem, né? O doutor sabe disso. Um juiz que julga tudo, vara civil, é terrível, julga divórcio, direito do consumidor, vai julgar um uso campeão. É importante o doutor explicar que existe a possibilidade de fazer uso campeão com a posse direta, indireta e alternada, né? Porque pega um juiz totalmente desatualizado e vai falar, não mora no imóvel, não tem uso campeão, isso não existe. Tem sim, né? Perfeito. Outra coisa que me surge a dúvida é a questão do inventário, né, que foi feito em 2000 e, deixa eu pegar a data, 2007, a formal de partilha. Isso é uma tese de defesa deles, que quando já teve o inventário, já não poderia contar os anos a partir da abertura do inventário? A tese de defesa, a pessoa usa o que quer, né? Normalmente eles vão alegar que é mera tolerância, né? Ou por amizade foi deixando ficar. Na verdade, a tese que eles vão usar, provavelmente, é a mera tolerância. E qual que é a tese contrária? Que ele fala o comodato verbal, né? Ele fala em comodato na notificação e fala realmente mera tolerância na notificação. Lá, tá vendo? Por isso, que a gente tem que fazer? Qual que é a contratese, né? A nossa contratese é falar que não. Na verdade, houve um negócio onde o pagamento que foi feito pelo imóvel foi 4 vezes mais do que o terreno valia, na época.
Então, jamais houve uma mera tolerância, porque houve uma permuta, o pagamento foi através de serviço, devidamente comprovado, conforme cadastros aqui de quarto, né, de serviço. Não falo jamais incomodados também, né, professor? Não fala não, não fala não. Não fala não, porque eu sempre falo que o interessante nesse caso é o doutor matar na réplica. Porque a hora que eles apresentarem uma contestação dentro do uso capião, o que o doutor vai fazer? Na réplica o doutor vai matar. Por isso não pode também levar todas as informações desse uso capião, vai ter que ser cirúrgico, né? Tá. E o valor da causa seria o valor venal de construção? Seria o valor venal, o valor venal da prefeitura, que consta na prefeitura. Seja ITR ou seja IPTU. O valor venal do terreno, de construção e do imóvel. É do imóvel. É do imóvel. É o mais alto aqui. É o mais alto. Quando o valor... 240. Quanto, doutor? 240 mil. Se o valor for muito alto, o doutor achar que é muito alto, o que a gente consegue fazer para reduzir? O doutor pode fazer uma avaliação, se precisar aqui faz. O doutor fala mais ou menos quanto vale o terreno, quanto quer que seja feita essa avaliação. Aí é feita uma avaliação, justificando, com foto, imagem. E aí faz uma avaliação de um valor 50% a menos, né, 70%. Por quê? Porque aí o doutor consegue trabalhar no valor da causa com base no valor da avaliação. Porque no Brasil nós sabemos que o IPTU ele é muito superior ou muito inferior, né? Então dá para fazer isso nas ações imobiliárias, viu? E isso acaba ajudando porque você reduz o valor, né, da ação, né? O valor da causa, os custos, né, o risco de sucumbência. Tá em 240 mil reais. Isso se o doutor achar que realmente é um valor muito acima, senão... não vai dar tão alto assim, mas é com base então no valor venal do imóvel. Valor venal do imóvel. Tá, deixa eu ver aqui. Então não responda a contranotificação, né? Não responde não. E uma dica com base, num caso até de um aluno, conversei com ele semana passada, com muito carinho, hein? Doutor, acho que o grande pulo do gato é o doutor pedir no uso capião uma averbação premonitória. O que é essa averbação premonitória? Abre um tópico dizendo, excelência, é importante deixar claro que a posse é notória, para evitar fraudes, dupla venda, pedidos infundados, requer a averbação premonitória no cartório. Ou seja, o que o doutor acaba fazendo? Pede para o juiz pedir um ofício e fazer a averbação premonitória no cartório. Legal, abre o tópico. Porque o doutor vai fazer o quê? Vai sujar a matrícula, né? Vai criar uma tatuagem na matrícula. Perfeito. Porque não consta nada desse nosso estacionamento. Consta até hoje essa antiga casa, né, na matrícula do imóvel. E esse estacionamento, foi feito alguma coisa? Cobertura, uma guarita? O que foi feito lá, doutor? Não, é o nosso estacionamento. Ah, tá. Guarita, é o estacionamento até hoje. Ou seja, mais que o estacionamento, eu imagino que seja até um galpão para guardar as coisas, não é? Tem, né? Tem banheiro, tem guarita, tem portão, tem uma cobertura no fundo. Meu pai teve um gasto, né, na época, até que não foi baixo, foi até considerável, né, o gasto. Doutor, faz uso capião, vai ganhar ação sim, com facilidade. Você acha que tem? Eu falo, meu pai, né, você sabe, Eu sei, não é fácil não. Advogar em causa própria e advogar, eu acho que em causa própria é ruim, muito ruim. Mas é pior ainda advogar papai, mãe, esposa, marido, irmão, nem se fala. Você sabe que ele te deu, mas não sei se tá, meu pai, não sei se tá certo. Eu falei, tudo bem, pai, mas acho que a gente tem que tentar, porque faz as contas, eu falo com ele, faz as contas. Não, eu sei, eu gostava muito meu pai ficou bem chateado, porque uma vez veio um dos irmãos do Adim me insultar meu pai no hotel, sabe? Foi um negócio meio chato. E outra, a história que o doutor está contando é uma história real, poxa, foi uma troca, né? Claro que houve uma amizade, um carinho, né? A gente sabe que tem situações de amizade que viram mais que irmão, e aconteceu a doação lá do apartamento, mas uma coisa é uma coisa. Em relação ao terreno, foi uma troca, realmente não foi uma doação, foi uma troca porque, você está me ajudando, né? Porque você já está morando esse tempo todo aqui, vai continuar morando, então tá bom, vamos fazer essa troca. Ou seja, deixar bem claro isso, né? E é o que o doutor falou, tem testemunhas, então dá para fazer uma ata notarial, né? Uma ata notarial é uma boa, né? E deixa eu te falar, eu preciso pegar já declaração dos confrontantes, eu vejo que tem gente que junta, falando, é muito comum juntar a declaração de confrontantes, mas o judiciário está meio que dividido.
Tem juiz e juíza que entende que numa situação dessa, você, na verdade, não antecipa a citação, né? Vai ocorrer a citação dos confrontantes do mesmo jeito. Eu juntaria porque provavelmente o judiciário vai pedir para citar, mas quer queira, quer não queira, demonstra boa fé, já usa como prova, né? Se o doutor não quiser gastar com ata notarial, uma saída é fazer declarações e ciência. Qualifica, e o nome completo é RG-CPF. Sempre o proprietário, né? Sempre o proprietário, né? Sempre o proprietário. Locatário. Sempre o proprietário. O doutor qualifica e coloca lá. Venho, através dessa, informar que fulano cuida como se fosse dono, uma posse pacífica, ininterrupta, e aí local e data, assina e reconhece firma no cartório. É uma saída, né? É uma saída. Tô pensando. E aí eu pego frente, as duas laterais e o fundo. Porque ele fica bem no meio. Fica bem no meio? Faz isso. Confrontante é o parede com parede, né? Tá. Parede com parede. Mas aí tem a rua, aí o da frente eu preciso também? Da frente não. É só parede. Na verdade, existe a chamada citação frontal, mas isso não acontece em todos os estados, né? Na maioria dos estados, ainda a citação é só parede com parede, confrontante, lá direito, lá esquerdo, fundos. Alguns estados, sim, nós temos a citação frontal, mas não é o caso do estado de São Paulo e não é o caso do município que o doutor está fazendo, viu? E a questão do polo passivo, eu tenho aqui na matrícula, né? Vamos fazer um checklist, eu ajudo o doutor, vamos fazer um checklist, vou fazer um guia completo para ajudar o doutor. Eu vou fazer um checklist com o doutor agora, e se o doutor, na hora que terminar a peça, tudo precisar, marca uma mentoria, e aí o doutor manda a peça antes, igual o doutor fez, aí eu abro ela nessa plataforma, essa plataforma é muito boa, e aí eu vou alterando, vou retificando, vou corrigindo, vou explicando, e aí finaliza a peça, se o doutor quiser, tá bom? Fica do seu critério. Eu tô aqui para te ajudar, quero o teu bem. Eu gosto muito de fazer isso, por quê? Porque eu consigo te ajudar com muito carinho, é uma hora ali para o doutor, e principalmente quando são casos de família, porque queira ou não queira, o doutor acaba dividindo responsabilidade, sai aquele peso das costas, e paz não tem preço, né, doutor? Não tem preço. Só quem advoga para a família sabe, né? É difícil. Eu falo fazer divórcio papai e mãe, não dá, tem coisa que não dá. As pessoas acham que é fácil, né? Ah, não, você é advogado, você faz divórcio do seu pai e da sua mãe, como que você vai fazer um negócio desse? Não dá, né? Possível, né? É possível. Psicologicamente não dá. Doutor, vamos, o endereçamento, né? Esse guia que nós vamos fazer juntos completo aqui. Endereçamento, aí não tem. Aí eu distribuo uma ação faz uns 2 anos. Aí não tem vara especializada. Quando tem, poxa, é maravilhoso, porque vara especializada só julga os campeão. Mas aí não tem, né? Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a distribuição na vara civil. Vara civil é 880. Ou eles entendem da coisa, ou não entendem nada e não gostam. Mas é o que tem para hoje, né? A qualificação, depois do endereçamento, essa ação ela é totalmente autônoma, né? Então não depende de nada. É uma ação declaratória. A qualificação vai o nome do teu pai e é de consórcio necessário. Vai o nome da tua mãe também. Coloca a minha mãe. Coloca a mãe também. Se o seu pai não quiser que a sua mãe apareça, ou sua mãe não quiser, o que a gente pode fazer? Dá para pedir para citar. É horrível, né? Você vai pedir para citar alguém de casa? Não teria problema. Mas é uma saída legal também, é fazer uma declaração. Então a sua mãe assinaria essa declaração dizendo que tem ciência dos campeões, mas não tem interesse na causa. Aí daria para tirar ela do polo. Só para o doutor saber. Mas eu acredito que ela vai aceitar e vai constar no polo, né? Tranquilo. Deixa só, legal. Legal, né? O nome dessa peça vai ficar... Aí eu junto a certidão de casamento deles, né? Junto a certidão de casamento deles. Tem que juntar. Os documentos obrigatórios nesse uso campeão é a certidão de casamento, porque são casados, certidão de propriedade atualizada, certidão do distribuidor civil da esfera estadual e da esfera federal e certidão do distribuidor criminal também da esfera estadual e da esfera federal. Esses são os documentos obrigatórios, mais a planta e manual descritivo. Então, o uso campeão é tipo assim... Tem essa planta aí? Tem planta, doutor? Tem alguma... Não, ainda não entrei em contato com o engenheiro, ainda não. A planta e manual descritivo no uso campeão judicial, porque a gente está pensando em uso campeão judicial, ela não precisa ser atualizada, pode ser antiga, pode ser um croquis simples, pode ser uma planta baixa, que é mais em conta. É o lado bom do uso campeão judicial. E falando nisso,
O doutor sabe disso, tudo virou comércio, igreja, tudo, né? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz, o que a gente compra. Tem muito vendedor. E hoje tem muito vendedor, no Instagram principalmente, no YouTube agora apareceu muita gente. O pessoal vende curso de regularização de imóveis, advocacia extrajudicial que você vai ganhar 15 mil reais em 30 dias, 60 dias. Doutor, entre nós, é tudo picareta. Por quê? Porque a maioria nem advoga. Se você puxar uma certidão no Tribunal de Justiça do Estado, você vai ver que nem advoga, nem tem ação no nome, você tem uns gatos pingados. E outra coisa que acontece também, às vezes nem advogado ou advogada é. Então é assustador. Eles vendem uma advocacia extrajudicial que não existe e principalmente o uso campeão extrajudicial. O uso campeão extrajudicial, eu fui o segundo, doutor, segundo advogado no Brasil a fazer uso campeão extrajudicial e conseguir registrar. Saiu na Carta Forense, saiu na Tribuna de Direito, saiu na Veja. Poxa, quando eu fiz, né, eu falei, nossa, isso aqui vai dar certo, vai pegar. Não que não pegou, mas não dá para usar. Sempre vai ser uma alternativa que a gente tem, mas para poucas pessoas. Envolveu litígio, iminência de litígio, temas polêmicos, cartório de cidade pequena que é conservador, que nem o cartório, não vai nunca. Então vai no judicial, porque no judicial o doutor vai fazer o quê? Vai ganhar, vai instruir bem o processo e vai conseguir usar como matéria de defesa, né? Doutor, professor, deixa eu só anotar aqui, então é certidão de casamento. Certidão de casamento atualizada, certidão de propriedade. Essa certidão de propriedade pega onde? Essa é no cartório de imóveis competente. Acho que é o primeiro registro de imóveis. Acho que é o único aí da cidade, né? Que não é a matrícula. É matrícula, é matrícula. Ah, é a matrícula. É a matrícula. É que matrícula, certidão de propriedade, transcrição, alguns chamam certidão de ônus, né? Já tem, né? Legal. O doutor pode tirar no cartório ou também pede no registrador, que na hora consegue. Além dessas certidões, o doutor precisa também, cópia RG e CPF, né? Mas também a certidão de distribuidor civil, da esfera estadual e esfera federal. Além disso, o doutor precisa também, isso também é importante, da topografia. Seja antiga, seja simples, mas a planta mineral descritiva tem que ter. Ou que seja um simples croquis. Não precisa ser algo atualizado, não precisa ser algo muito bem feito, caro, não. Porque no uso campeão nós vamos ter a perícia sempre, né? No uso campeão judicial, nós sempre vamos ter a perícia topográfica. Que é a topografia mais o memorial descritivo, né? Mais o memorial descritivo. E essa parte aqui seria mesmo com um topógrafo e um engenheiro, vai? Se seria. Pode ser um engenheiro civil, pode ser um arquiteto, pode ser um topógrafo. Inclusive, se o doutor conhecer alguém, até faz um negócio mais simples possível só para cumprir requisitos. Eu conheço. Eu tenho um amigo engenheiro aqui, bem, amigão meu aqui. Então pronto. Porque aí cobra, às vezes, um valor simbólico aí e faz, né? Perfeito. Essa ação vai ficar endereçamento, vara civil, qualificação completa. O nome da ação, doutor, vai ficar assim: ação declaratória de uso capião judicial, ação declaratória de uso capião judicial, extraordinária social. Social. Por quê? Porque ele usa para estacionamento, atividade econômica do hotel, né? Gera riqueza, né? Perfeito. Legal. Não tem réu, é uma ação que não tem réu porque é uma ação declaratória. Que o doutor eu não coloco em face. Não coloca não. Não faz isso não. Porque a ação do escapião é uma ação declaratória. Nós queremos o quê? A homologação de um direito que já existe. Provando a posse, mas pacífica. Por edital. Não, a regra é, eles vão ser citados por correio. Se a gente não achá-los, né? Por correio, vamos tentar de novo, pesquisa no sistema. Vamos tentar de novo. Aí uma terceira opção, quarta opção, nós vamos citar por edital. Então eu não coloco em face de nada. Não coloca em face de nada. Você sabe esses modelos que tem na internet? Esses pessoal de cursinho? Eu já ia colocar todos os herdeiros. Não, tá. Quando a gente coloca réu, tá bem errado. A gente prejudicou a peça. E pior que tem juiz ruim, juíza, inclui o réu. Aí você tem que fazer uma peça, né? Quando sai um despacho desse, você tem que fazer uma peça excelência. É importante explicar para o princípio da cooperação que não tem réu, é uma ação declaratória. E aí você tem a opção de bater e é o certo.
e tem a opção de não comprar briga. Falou, ó, não tem réu, tá? Mas caso Vossa Excelência entenda que tenha réu, né, diferentemente do que é no Código de Processo Civil, conste o último proprietário da matrícula, entendeu? É o réu de mentirinha, né? Perfeito, perfeito, ótimo. Eu já não iria fazer, eu já ia colocar. Ótimo. Aí o que o doutor vai fazer? A primeira preliminar não é o caso, né? Posso colocar que meu pai é idoso, tentar uma prioridade? Pode e deve. Quantos anos tem seu pai, doutor? 70. Tem até a tese do super idoso, hein? Ou seja, o doutor poderia usar essa tese, que o pai é super idoso. Super idoso. Tem mais de 60, né? 65. Usa a tese do super idoso. E justiça gratuita não, porque ele é empresário, né? Dono do hotel, acho que... né? Eu já até tentei outras vezes, eu acho que eu vou ficar correndo atrás. Ainda mais cidade menor, os juízes às vezes conhecem de vista, né? Eu acho difícil, Aí, acho que valeria a pena fazer o quê? Prioridade processual, antes dos fatos. Depois, a averbação premonitória. A nossa segunda preliminar seria a averbação premonitória. Tá. 3. A nossa terceira preliminar seria da localização e descrição do imóvel. Porque o cartório aí onde o doutor está é chato. Se não tiver isso na peça, o doutor depois não consegue registrar. É uma grande dica, viu? Localização. E descrição do imóvel. E o que eu abro nesse tópico? O doutor copia a matrícula. A descrição que está na matrícula ou transcrição, copia ou recorta e cola e te traz uma foto, uma fotinha atualizada e uma fotinha do Google. Legal, não sabia também, não entendi. Essa seria então a nossa segunda preliminar. Primeira, prioridade processual. Segunda, localização e descrição do imóvel. A terceira, né, na verdade seria a terceira. A terceira ficaria então a averbação premonitória. Eu coloco a localização primeiro. Primeiro. Aí a terceira ficaria a averbação premonitória. Aí a quarta preliminar teria que ser do pré-questionamento. Do pré-questionamento, a posse do requerente é notória há tanto tempo, que é muito tempo, né? Mansa, pacífica, animus domini. Caso ocorra uma fatalidade, uma improcedência, fica aqui pré-questionado para efeitos de recurso especial e extraordinário. Porque uma sentença negativa, num caso notório, como esse, né, em pauta, como previsto na exordial, é uma afronta à lei federal e à Constituição Federal, ao princípio da função social da propriedade. Ótimo. Agora, eu abriria mais uma preliminar, doutor, do agendamento da audiência de instrução e julgamento. Eu abriria. Por quê? Porque como seu pai tem 70 anos, ele tem cabelo branco. Ou seja, se o juiz marcar essa audiência, poxa, ajuda muito o seu pai olhar nos olhos do juiz. Não é verdade, doutor? Pô, é um senhor que está falando, não é um moleque, não é um menino, né? Não é verdade? Então eu marcaria. Marcaria não, né? Eu pediria o agendamento. Lado bom, se o juiz não marcar, porque não é comum ter audiência uso campeão. De cada 100 casos, acho que 2 o juiz marca quando se torna litigioso. Mas o meu pai, eu acho que ele não se sentiria à vontade. Viu? Porque eu falei, pai, talvez vai ter audiência. Ele falou, mas eu não queria não, meu filho. Ele não tá confortável com essa situação, entendeu? Entendi. Porque o lado bom da gente pedir uma audiência de instrução e julgamento, vamos dizer que dá errado. É improcedente o pedido. Nós temos a tese de cerceamento de defesa pronta. Ou seja, a tese do recurso de apelação está pronta, porque o juiz não marcou a audiência que foi pedida, entendeu? Mas se ele não quer, então abre mão, não pede não. Tá. Depois nós vamos para os... Depois vamos para os fatos. Nos fatos, nós vamos falar da posse, mas pacífica, animus domini, que ele cumpre a função social da propriedade. Então, posse, mas pacífica, animus domini. Cumpre a função social da propriedade. E daria para bater na posse exclusiva, gestão exclusiva da posse dele. Aí depois eu tento juntar tudo que eu tenho, né, de PTU, taxa de licença, né? O prazo suplementar eu coloco aonde? O doutor pode pedir embaixo, se o doutor quiser, pode ser também lá em preliminar. Fica até legal o doutor fazer. Depois da prioridade processual, pede o prazo suplementar.